Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Alma, capítulo 8 ao capítulo 12. No capítulo 8 vemos que Alma havia ensinado o Evangelho lá na cidade de Gideão, onde ele teve êxito, e ele deixou a igreja lá completamente organizada e devidamente restaurada como deve ser. A igreja lá estava funcionando de acordo com a ordem do sacerdócio, assim como devemos fazer hoje em dia, deixar tudo em nossas alas, em nossas unidades, devidamente organizada conforme a vontade do Senhor. Aí ele foi para sua casa em Zaraena para descansar. Em seguida ele foi para a cidade de Meleque, onde ele também foi pregar o Evangelho e onde também ele teve êxito e batizou muitas pessoas. Mas aí ele foi lá para a cidade de Amônia, ou Amonia se você preferir, e ele foi lá pregar também. Só que ele, porém, lá ele não teve sucesso porque o inimigo se apoderara do coração das pessoas. Então eles o cuspiram, o agrediram, xingaram, a gente não acredita em você, você não é mais juiz porque você deixou a cadeira lá para Nefia, e ele ficou bem chateado com as coisas que estavam acontecendo. Então, eu, no caso, e quem serviu missão também sabe, às vezes a gente ficava lá, passava o dia ensinando, trabalhando, mas a gente às vezes não conseguia ensinar uma lição, uma palestra como era na minha época. E quando isso me acontecia, eu ficava muito triste, chateado de verdade, sem ter ensinado pelo menos uma palestra durante o dia, mesmo que eu tivesse feito centenas ou milhares de contatos, mas eu me sentia incompleto. E a alma se esforçou muito. Eles estavam amadurecidos na iniquidade e ele não quiseram dar ouvidos. Aí vamos lá no versículo 10 que diz bem assim: Alma, no entanto, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração, que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade, e que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Então ele não desanimou, ele não enfraqueceu, pelo contrário, ele foi pedir forças ao Senhor para que ele pudesse continuar pregando. Mas as pessoas permaneceram duras e o trataram mal. Ele foi cuspido, foi xingado, foi bem maltratado e isso foi doloroso. Às vezes nós também, quando vamos falar também do Evangelho, às vezes as pessoas ficam zombando, ficam nos criticando e ficam nos atacando, mas a gente não deve desanimar, a gente deve pedir forças ao Senhor. E na missão também, claro, quantas vezes a gente não levou xingamento, não levou até mesmo ameaças e coisa e tal, e zombarias. Tinha gente que via, pensava que eu também era americano, ficava good morning, good night. Aí eu entrava na onda, falava good night, mas pode falar em português, eu sou brasileiro e tal, e aproveitava para falar do evangelho para as pessoas. Então, Alma, ele acabou sendo tão maltratado de lá que ele acabou sendo expulso. E ele ficou assim agora, bem triste com toda aquela situação. Aí no versículo 15, ele estava com muita tristeza, ele estava bem abatido, mas o anjo do Senhor apareceu para ele dizendo: Bendita és tu, alma, levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tem grandes motivos para te alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus, desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. Eis que sou aquele que a transmitiu a ti. Então o mesmo anjo que havia aparecido à alma na época que ele era jovem, que ele estava rebelde com os filhos de Uzia, a retornou dessa vez para o encorajar, para que ele não desanimasse, para que ele pudesse continuar a fazer a obra do Senhor, a vontade dele. Então ele foi ordenado e aí ele acabou se encontrando com um homem que havia também
sido visitado pelo esse mesmo anjo e falou que ele, vamos ver, né, que ele tinha que voltar para lá e poder receber alma em sua casa. Esse homem era moleque. E a moleque, eu quero dizer, perdão, alma, ele estava muito faminto porque ele havia trabalhado, servido, jejuado muito. Aí chegando na casa desse homem, ele disse, no versículo 19, dará algo de comer a um humilde servo de Deus? Então a mulher que recebeu a alma na sua casa e o alimentou. E nós, hoje em dia, nós também, como nós, traduzindo para a nossa época, como nós fazemos isso? A gente é fiel quando a gente vai lá e marca o dia de servir almoço aos missionários, ou a gente acaba esquecendo? Como que a gente procura tratar nessa ocasião? Eu, particularmente, gosto muito de servir almoço aos missionários. Quando eu posso, recebo em casa, né, devido ao meu trabalho, mas quando eu não posso, levo eles a um restaurante bem legal, onde eu gosto, e sirvo comida. E eu fico muito feliz de vê-los bem alimentados e vê-los em paz e gostando bastante, porque eu fui missionário um dia e eu sei o quanto eu ficava feliz também de quando a gente chegava lá faminto, cansado, muitas vezes com frio ou com muita sede, e os irmãos nos recebiam carinhosamente, nos serviam almoço, faziam sacrifícios, porque eles queriam ver a gente bem alimentado, bem servido. E também da mesma forma eu procuro também servir almoço aos missionários. Até inclusive esse mês tive a oportunidade de servir almoço aqui para os elders que servem aqui na ala que eu pertenço, e um deles é filho de uma amiga minha de missão. Essa amiga é lá do Nordeste e a gente teve duas áreas em comum. Ela chegou antes de mim, a gente se conheceu. Depois eu servi em duas áreas que ela passou também. Olha que interessante. Então, que a gente possa levar muito a sério, né, o almoço dos missionários. Então, a mulher que, como ele havia sido também visitado e ordenado ao anjo para poder receber um homem de Deus, um profeta, ele também, ele serviu, a gente vê nas escrituras, ele serviu bastante pão e também bastante carne, e fala que a alma comeu bastante e fartou-se, né? E aí a alma abençoou a casa de Amuleque por isso, e o abençoou por ter servido o alimento a ele. E eles ficaram vários dias juntos antes de eles poderem pregar o evangelho. E eles receberam a promessa do Senhor de o que aconteceria ao eles ensinarem, que fala que eles haviam recebido, 31, e haviam recebido o poder, tanto assim que não podiam ser confinados em prisões, nem era possível que algum homem os matasse. No entanto, não fizeram uso de seu poder até haverem sido amarrados e postos na prisão. Ora, isso foi feito para que o Senhor pudesse mostrar por meio deles o seu poder. Então era importante, né? Os poderes que o Senhor dá para seus servos aqui devem ser sempre usados com propósito e, claro, com sabedoria, não para satisfazer o bel prazer. Então a mulher que se preparou bastante para que ele pudesse ir lá pregar junto com Alma. E aí vemos no capítulo 9 que, ao voltar a Monia, dessa vez acompanhado de Amuleque, o povo voltou a questionar e foi para cima deles. Mas ele, Alma, os enfrentou destemidamente. Ele, prestando seu testemunho, e lembrou os ensinamentos que havia sido dado ao povo nefita desde a época que Lei e sua família, junto com Nefe, Lamã, Lemuel e Sam, vieram aqui para as Américas. E as promessas que eles recebem, que se eles for, quem é fiel aos mandamentos vai receber as bênçãos, mas quem for desobediente vai sofrer as consequências de seus pecados. Ele também testificou de Cristo. Ele falou, novamente ele disse a respeito da vinda, lembrando mais uma vez, ele estava esperando a primeira vinda de Cristo.
e eles o chamou ao arrependimento. Era necessário, todos nós temos que nos arrepender, porque ainda não somos perfeitos e a gente deve. Então, e aí no versículo 26 do capítulo 9 fala: E não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória, e sua glória será a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, equidade e verdade, cheio de paciência, misericórdia e longanimidade, pronto a ouvir o clamor de seu povo e a responder às suas orações. Então, o Senhor, ele sempre, Pai Celestial, ele sempre está de braços abertos para nos receber. Basta que a gente o procure com sinceridade de coração e queira realmente, né, servi-lo, guardar seus mandamentos e seguir os ensinamentos que Cristo deixou aqui para nós e também seguir o que nós aprendemos nas Escrituras. Mesmo com todos os maus tratos que Alma estava recebendo, a gente vê que Alma o chamou de irmãos. Mas ele não falou isso da boca para fora, ele falou com sinceridade de coração. E nós também chamamos as pessoas de irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Temos o mesmo Pai Eterno e chamamos todas as pessoas de irmãos. Isso é fácil? Às vezes é claro que não. Tem pessoas que a gente tem mais amizade, tem afinidade, a gente consegue falar com elas, né? Chamar de irmão, mas a gente deve desenvolver o amor pelo próximo. E mesmo com toda a agressividade com que esse povo tratava, a Alma os tratava eles como irmãos. Eu lembro que na água onde eu me batizei, eu no começo, eu era moleque, 16 anos, eu ia de moletom, de camiseta para as reuniões. Depois que eu me batizei, que eu comecei a ir me vestir nos padrões e tal, mas eu lembro que na hora que eu estava saindo após as reuniões, eu falei tchau e uma irmã falou tchau, irmão, mas com tanta sinceridade de coração que me comoveu e até hoje, passado mais de 30 anos, eu não o esqueci, porque eu senti o Espírito de verdade ali naquele momento. E depois que Alma foi pregar ao povo, a moleque começou a pregar a eles. E aí, a partir do capítulo 10, a gente vê, né? Fala, Leí descendia de Manassés, quer dizer, a gente vê lá em Ezequiel a vara de Judá e a vara de José. Então, a vara de Judá é o que? A Bíblia, a vara de José é o livro de Mórmon. E tendo Leí vindo para cá, deu-se essa sequência e cumprindo essa profecia que está lá em Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 37. E a mulher que ele era um homem muito rico, mas ele deixou as coisas que ele havia conseguido, as suas riquezas, e ele pregou. E apesar de ser muito rico, o que aconteceu? Ele procurou conhecer o Evangelho e os mistérios de Deus. Ele mesmo admite que ele era duro de coração e até que o que aconteceu lá no versículo 7 fala, ele diz que ele, enquanto viajava para visitar um parente muito próximo, eis que um anjo do Senhor me apareceu e disse, moleque, volta para a tua casa, porque alimentarás um profeta do Senhor, sim, um santo homem que é um homem escolhido por Deus, porque jejuou muitos dias por causa dos pecados deste povo e está faminto, e recebê-lo-ás em tua casa e alimentá-lo-ás, e ele abençoará a ti e a tua casa, e a bênção do Senhor recairá sobre ti e tua casa. Então, ele falou, então é como a gente havia dito, ele estava indo lá visitar um parente, mas o anjo que havia aparecido à Alma apareceu a ele, a mulher, que ordenou que ele voltasse para casa para que ele pudesse receber a Alma, o alimentar, e aí eles partiriam juntos para fazer essa missão, para poder se vai pregar o evangelho a esse povo terrível que era da cidade de Amônia. Aí no versículo 11 ele falou das bênçãos
que se seguiram por ele ter alimentado alma. Então, e o povo ficou admirado porque antes falava para a alma, é só você que está falando, mas aí quando eles viram que a mulher que também estava pregando com tanta convicção, com tanta veracidade, eles ficaram admirados de que houvesse mais de uma testemunha. Mas os advogados que tinham lá, eles eram homens muito espertos contra a astúcia dos homens, as leis aqui do mundo e tal, e eles tentaram enganar, tentaram fazer cair em contradição, mas a mulher que conhecia seus pensamentos e os chamou ao arrependimento. E ele advertiu que eles eram poupados pelas orações dos justos. Então, a oração dos justos, como diz lá no Novo Testamento, pode muito em seus efeitos, e por isso eles ainda não haviam sido destruídos. E o Pai Celestial, na sua infinita misericórdia, estava dando eles a oportunidade de poderem se arrepender. E havia um homem lá chamado Zezuron. E ele era o mais esperto e o mais astuto de todos eles. E Zezuron tentou desviar, fazer ele cair em contradição, usou de todas as suas artimanhas. E aí, vamos ver no capítulo 11 o que acontece. Né? Ele, primeiro foi explicado o sistema monetário nefita. Irmãs e irmãos, eu vou ter a humildade de dizer que eu ainda não consigo entender esse direito, toda essa moeda aqui, né? Esses cálculos, o Senine de ouro, Seon de ouro, Senon, Sum, amor, Exuron, o que valia, o Senon e não sei o que. Eu, de verdade, me perdoe, mas eu ainda não consigo entender direito. Se você que está me assistindo o entende bem, então eu lhe peço encarecidamente, deixa aí no seu comentário, se você puder desenhar, se não for pedir muito, e explica aí para mim também e para que outras pessoas que talvez ainda não tenham conseguido entender possam compreender, tá bom? Então, só que eles eram pessoas corruptas, esses advogados, conforme a gente vê lá no versículo 20. E eles ficavam incitando o povo um contra o outro, para quê? Para que eles pudessem ser contratados e para que eles pudessem ganhar dinheiro em cima das pessoas, ou seja, eles eram corruptos. Então, a gente vê que essa questão de corrupção, de coisa, não existe de agora. Isso já é desde aquela época. Olha só, aproximadamente 82 anos antes do nascimento de Cristo aqui na Terra, já acontecia isso, já existia advogado que não era do bem. Vamos deixar bem claro uma coisa, assim como em todas as outras profissões, existem advogados que são corretos e tem aqueles que são corruptos, assim como acontece em todas as áreas, na limpeza, na educação, na segurança. Então a gente, porém, tem que tomar cuidado de não generalizar, tá bom? A gente deve ter também o cuidado disso, de ter o discernimento, de saber identificar quem é corrupto e quem é honesto. Mas Zezuron foi até eles porque ele era o mais esperto de todos. Então ele tentou, a mulher que com dinheiro falou, e mostrou lá um saco lá de moedas, provavelmente de ouro, e disse, se você negar o que você disse, você vai receber tudo isso daqui. Só que a mulher que o respondeu firmemente, e Zezuron também. Tudo que a mulher que ensinou, ele procurou distorcer. Na questão do dinheiro, a mulher que conhecia seus pensamentos e sabia que ele não ia dar dinheiro nenhum. Ele sabia que o quê? Que ele só queria fazer a mulher que negar o que ensinou para poder tê-lo do que acusar. E aí, como ele não conseguiu, a Zezuron fez o que muita gente consegue, tenta fazer. Quando tenta fazer uma pessoa cair em contradição no assunto, ela não consegue, ela vai puxando outra e outra e outra. Coisa que eu passei muito antes da missão, durante a missão passei demais e mesmo depois a gente sempre vai passar por essa situação da gente procurar explicar as coisas, mas as pessoas distorcerem
ou procurar entender aquilo que interessa ou que possa ser conveniente para elas. Porém, a gente não deve ter medo de prestar o testemunho, a gente deve ser firme, a gente deve ser correto, e deve testificar sem medo. E entendam, vamos entender, a gente não pode também confundir ser firme com ser grosso. A gente deve falar com firmeza, mas sem agir de uma forma ignorante. Então, depois que Zezuron procurou distorcer o que a mulher que havia ensinado, a mulher que o enfrentou e novamente lhe testificou de Cristo. Aí vemos como o livro de Mórmon testifica de Cristo, fala de Cristo e ressalta a importância de Cristo e sua expiação. Sem expiação nós não seríamos nada. E aí a mulher que aproveitou, ele explicou sobre o julgamento final, que todas as pessoas um dia vão responder. Quem fez os atos bons vai receber uma glória eterna, mas quem não fez um bom uso do seu livre-arbítrio vai responder pelos seus erros. E também a mulher que aproveitou para explicar sobre a ressurreição. Ele falou o que acontece, que bom, a gente lembra que o corpo, quando está vivo, o corpo e o espírito estão juntos, mas na morte o espírito sai do corpo, o espírito, claro, continua vivo, mas o corpo acaba morrendo. E aí no versículo 43, a mulher que explicou que na ressurreição o espírito e o corpo vão se reunir novamente, só que dessa vez na forma perfeita. A pessoa não vai ter mais doenças, não vai ter mais nenhum tipo de problema, seja físico ou psicológico, tudo vai ser restaurado na sua perfeita ordem. E aí no versículo 44 há uma escritura que quem é calvo ou careca gosta muito, né? Que diz: e não se perderá um único cabelo da sua cabeça. Então eu e os irmãos que têm esse problema da questão da calvície pode ficar tranquilo que aí a gente não vai ter mais. Uma brincadeirinha, tá? Só para poder descontrair um pouco. Então, mas esse versículo 44 testifica da ressurreição. Ela fica né, que vai acontecer para todos. Os justos vão acordar na manhã da primeira ressurreição, quando Cristo voltar aqui à terra, e os iníquos vão esperar o fim do milênio para poderem ser ressurretos. Mas mesmo eles terão, o Pai Celestial é tão amoroso que vai também, mesmo os iníquos, no final do milênio vão ter direito a ganhar um corpo, né, dessa vez na sua ordem perfeita, um corpo livre de doenças. E aí, novamente, ele testifica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrando que cada um é um personagem diferente. O Deus, que é o Pai Celestial, é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho, é outro e o Espírito Santo é outro. Mas eles, então, são três pessoas diferentes, mas eles são únicos em propósito, que é levar o bem para as pessoas e fazer com que todos possam um dia voltar a viver com Deus para sempre. E aí ele falou do julgamento final. Também aproveitando, novamente ele testificou. E ele falou realmente com tanta convicção que após testificar tudo que ele havia dito, o povo tremeu, o povo ficou assombrado, inclusive Zezulon, que tanto havia tentado fazer o Caim contradição, mas ele, pelas suas mentiras, ele acabou sendo apanhado, conforme a gente já vê no capítulo 12. Zezulon viu que foi pego nas suas próprias mentiras e teve peso na consciência. Aí a alma voltou a falar e explicou as escrituras e tudo que a mulher que havia comentado. E aí eles ficaram admirados, ficaram, né, com tudo aquela, como pode? E eu lembro, quando a gente presta o testemunho de verdade, a gente toca o coração das pessoas. E eles ficaram ainda mais admirados.
E aí um governador, chamado Antiona, lhe fez perguntas e aí Alma explicou o plano de redenção, que foi preparado desde a fundação do mundo, e ressaltou que essa vida mortal é um tempo preparatório. A gente lá na pré-existência, a gente ficou ao lado do Senhor e aí por isso ganhamos um direito de vir aqui nessa terra para ganhar um corpo mortal. E esse tempo que nós temos agora de vida é o tempo para a gente poder se encontrar com Deus. Vamos ver isso mais vezes aqui nesse capítulo de Alma, né? E aí ele explicou o que é que acontece, né, com quem endurece o coração e quem se arrepende. Então, já falamos nos outros vídeos, a gente vê que as pessoas que rejeitam o Evangelho e que passam até a perseguir, elas acabam ficando num estado muito triste, um estado muito preocupante, um estado muito lamentável. Enquanto que as pessoas que procuram fazer o bem, obedecer aos mandamentos e ajudar o próximo, mesmo passando por provações terríveis, elas têm uma luz tão grande que brilha, que a gente sente o Espírito forte com elas e claro, quanto mais a gente for obediente, mais vamos ter a companhia do Espírito Santo, mais a gente se aproxima do Pai Celestial. Então nós nunca devemos ter medo de testificar do Evangelho. Muitas vezes não vai ser fácil, as pessoas podem ficar com raiva, podem ficar iradas, podem ficar nervosas, mas a gente não deve ter medo. A gente nunca sabe o que nosso testemunho pode fazer, né? Eu tive experiência de eu, depois da missão, encontrar com pessoas no templo, pessoas que eu ensinei e que se batizaram depois, me reconheceram, falaram: Helder, nunca esquecemos de você, de uma família também que estava afastada, retornou, e exigiu grandes sacrifícios da minha parte, né, fazer todo esse trabalho. Eu tive que superar muita coisa, o calor forte, o frio, a sede, subir ladeiras e muitas vezes algumas situações até de perigo, mas ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Então o nosso testemunho vai poder ajudar muitas pessoas a conhecer o Evangelho. Então essa é a aula de hoje, espero que você e sua família goste, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like e também de fazer seu comentário. Vamos aprender juntos. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.